Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, os Srs. Deputados. Cumprimentar também cumprimentar e agradecer aqui a presença dos dois sindicatos aqui presentes. Indiretamente, à questão que nos conduz aqui a esta audição. Como bem sabem, há uma situação de ruptura no Centro Hospitalar de Setúbal e que, enfim, mereceu aquilo que pode ser entendido como um último grito de apelo por parte quer do diretor clínico e também de outros 87 profissionais de saúde, aos quais, de resto, enfim, muitos outros profissionais de saúde, até pelo país fora, demonstraram solidariedade, mas estes em concreto apresentaram a sua demissão. A primeira questão vai precisamente de encontro a esta situação, porque houve aqui um momento que, enfim, quase houve uma distorção da realidade, quando na audição que ocorreu, precisamente feita ao Dr. Nuno Fachadas, diretor clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, e também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do mesmo Centro Hospitalar, houve aqui um momento em que foi questionado se tinha ocorrido mesmo a demissão ou não dos profissionais de saúde, ou se era um género de uma moção, e eu vou sublinhar aqui a distorção da realidade em que estar a colocar esta pergunta, mas foi colocada por parte do Partido Socialista, e a segunda questão era também se eles estavam ou não em funções. Ora, sendo certo, como nós já ouvimos publicamente, que foi comunicada uma demissão, mas esta pergunta ocorreu, e isto foi efetivamente discutido, e também foi quase dado como que argumento que, afinal, mesmo havendo a demissão, o hospital continua em funções, porque os 87 profissionais estão a assumir as funções, como se quase que parece que o espírito de missão dos profissionais de saúde, depois de uma pandemia, fosse colocado em causa. Eu gostaria que, em primeiro lugar, pudesse ser aqui explicado as condições que ainda são vividas no Centro Hospitalar de Setúbal e que pudesse até ser explicado, porventura, à bancada do Partido Socialista e, consequentemente, ao Governo, porque estas perguntas são seguramente encomendadas pelo Governo, este caricato caso de realizar uma pergunta perante profissionais de saúde que têm um centro hospitalar em absoluta ruptura e que já tinham manifestado essa preocupação por diversas vezes, inclusive numa audição aqui no Parlamento, e que mesmo após apresentar a sua demissão, mantém em funcionamento um hospital naquelas condições. E confunde-se isto como algum ato de normalidade ou como se deve encarar como um ato de normalidade. É evidente que isto não é um ato de normalidade, é um ato de extremo esforço por parte dos profissionais de saúde. Ainda a segunda parte deste extremo esforço é, efetivamente, as condições que se vivem no hospital, se nos puderem ajudar aqui a transmitir essas condições, no que diz respeito não apenas àquilo que é o problema genérico estrutural no Serviço Nacional de Saúde, com a questão das próprias carreiras, mas também em particular no Centro Hospitalar de Setúbal, referente ao próprio espaço físico exíguo que o hospital tem e que está prometido há bastantes anos, uma obra que já foi inscrita no Orçamento de Estado várias vezes e que nunca é executada e que agora com esta demissão foi novamente anunciada a abertura do concurso internacional e perceber-se de facto, tem acompanhado a situação e se veem agora que ela de facto pode ir para a frente. E também sobre aquilo que é o próprio orçamento que é atribuído ao próprio hospital em função da sua classificação, se esse orçamento, na forma como está, na classificação que o hospital tem, é adequado face à área de referência que o próprio hospital tem, que vai a vários concelhos do distrito de Setúbal. Diga-se passagem que há algumas especialidades, como por exemplo no caso do Hospital Otão, abrange todo o distrito de Setúbal, inclusive, por exemplo, e portanto, se este orçamento de facto que é dado em função desta classificação permite que o hospital funcione com as condições financeiras que são necessárias. E por último, também a questão da própria rastreabilidade que neste momento ocorre, porque em virtude da pandemia é evidente que houve um esforço ainda maior sobre todos os profissionais de saúde e que levou a que, de facto, fosse focada houvesse um foco muito grande de recursos humanos no combate à pandemia e, consequentemente, um conjunto de outros atos de rastreabilidade de doenças não ocorreu. Significa que nós poderemos estar no futuro ainda a sofrer um futuro pico de problemas que foram originados ou que serão originados pelo facto de não ter havido a rastreabilidade que seria normal, que não ocorria no ano de pandemia, que levou a que, naturalmente, um conjunto de consultas, um conjunto de atos que permitem identificar doenças e tratá-las convenientemente não tenham ocorrido por força desta pandemia, e será que de facto isto não devia até merecer um esforço adicional e em particular no Centro Hospitalar de Setúbal esse esforço adicional não deveria apenas permitir recuperar, para terminar, Sr. Presidente, a situação que estava anteriormente, mas também recuperar a situação no que diz respeito àquilo que é a própria pandemia. Muito obrigado.